Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Daycast, um podcast sobre doenças inflamatórias intestinais. O meu nome é Sérgio e hoje eu estou aqui para falar como está sendo a minha relação com a doença de Crohn depois de ter sido diagnosticado há 4 anos atrás. Como está sendo o meu tratamento, a minha vida, a minha visão sobre a doença principalmente, e espero que vocês gostem. Mas antes de começar, eu só vou deixar alguns recadinhos com vocês. Bom, como vocês devem ter percebido, os programas do Daycast deram uma parada, a gente entrou em meio que um hiato, mas eu e a Jéssica e o Diego, que gravávamos antes, cada um ficou um pouco ocupado e aí acabamos deixando esse projeto um pouco de lado, mas eu sempre tive muita vontade de continuar gravando, porque eu tenho mais coisas para falar, além do que eu escrevo no meu blog. Então, pensando nisso, eu resolvi gravar alguns programas, nem que sejam mais curtos, mais simples, quando eu escrever algum post no meu blog, o Diário de um Cronista, ou então quando surgir algum tema que eu gostaria de falar com vocês. Então, assim, esse programa, o Daycast, ainda continua sendo meu, da Jéssica, do Diego, e qualquer pessoa que queira gravar ou tem alguma coisa para falar sobre as doenças inflamatórias intestinais, mas hoje nesse programa eu vou estar falando sozinho, tudo bem? Então eu espero que vocês gostem e bom programa. Bom, esse programa em áudio vai ser um resumo do último post que eu escrevi no meu blog Diário de um Cronista sobre a minha relação com a doença de Crohn depois de 4 anos. Eu vou falar um pouco sobre como está sendo a minha visão sobre ela, o que eu aprendi, como está sendo o meu tratamento, as coisas que eu como, o que eu faço ou deixo de fazer por causa da doença. Porque assim, eu gostaria de ajudar a outras pessoas que estão sendo diagnosticadas agora e acham que a doença sempre será da mesma forma para elas. Elas sempre vão estar com dores ou vão precisar tomar os medicamentos. E na verdade talvez não seja bem assim. Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com a doença e isso deixa de ser um problema e passa a ser parte da nossa saúde, da nossa vida normal. Primeiramente, eu sei que assim, cada pessoa tem um jeito de lidar com a doença. E não exatamente o que eu fiz e do jeito que eu vivo caiba para outras pessoas, se encaixem para elas, mas eu acredito também que quanto mais cedo a gente aceitar a doença e seguir o tratamento e buscar a remissão, mais rápido a gente vai conseguir chegar nela, sabe? Eu acho que todo mundo que seja diagnosticado, independente de se queira a doença ou não, se concorde com ela ou não, se aceite ela ou não, que se entenda ou não, uma hora ou outra a gente vai ter que se cuidar dela, sabe? Cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. Então, o ponto que todo mundo deve chegar é na remissão, ou pelo menos no bem-estar. Porque, assim, a doença de Crohn, como ainda não tem cura, acredito que todo mundo que foi diagnosticado vai passar o resto da vida com ela. Então, assim, como é que vai ser essa relação com a doença? Você vai ficar sentindo dores, indo em médicos, fazendo exames, isso pode ser uma coisa normal para você. Ou então você pode ter uma vida normal, mesmo com a doença, e continuar fazendo suas coisas, sabe? Então, é um pouco disso que eu vou falar. Então, assim, no começo, quando eu fui diagnosticado há 4 anos, eu lembro que eu fiquei aliviado de sair do escritório da médica com o diagnóstico, porque eu sabia que tinha tratamento, mesmo não tendo cura, e eu fiquei 2 meses mal, tendo sintomas e pensando muitas coisas, sabe? Se era algo mais grave, será que tem cura, será que eu não vou ter tempo de fazer as minhas coisas que eu desejaria? Por exemplo, na época eu tinha 23 anos e estava fazendo faculdade, buscando um emprego que eu queria, e quando eu fui diagnosticado
eu fiquei aliviado, assim, no primeiro momento. Mas depois você começa a conhecer a doença e outros pacientes, o que eles passam, você fica um pouco assustado. Que eu pensava na doença o dia todo, sabe? Na hora que eu ia comer, quando eu ia sair de casa, principalmente, às vezes eu nem saía de casa com medo de que aí eu vou precisar usar o banheiro e não vai ter, como é que eu vou me virar? E eu vivi assim por um ano mais ou menos, sabe? Sempre pensando na doença e no que eu ia fazer. Só que eu percebi que eu tava deixando de viver e fazer as coisas que eu gostaria de fazer, que me deixava feliz. Era como se eu fosse um refém da doença. E eu lembro que a primeira vez que a minha namorada, ela sugeriu da gente ir numa balada, passar a noite numa festa em São Paulo. Eu fiquei com medo, claro, mas eu não deixei de ir. Eu peguei meus remédios, coloquei no bolso, peguei um pouco de papel higiênico. E na hora que eu cheguei na festa, eu já fiquei do lado do banheiro. E assim, se eu precisasse, eu sabia que eu poderia usá-lo. Foi um pouco difícil, porque assim, eu tive que vencer um medo enorme que eu tinha antes, por causa da doença de Crohn, de sair de casa e principalmente passar a noite num lugar que eu não conheço. Mas de manhã, quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito feliz, assim, comigo mesmo, de ter conseguido passar uma noite fora, sabe? E não me... Assim, eu me preocupei com a doença, mas eu não deixei isso me afetar. Acho que isso é muito importante. A gente não ficar pensando na doença e no que pode acontecer, sabe? Porque muitas vezes a gente se preocupa: e se não tiver banheiro onde eu for? E se eu tiver com dor? E se eu precisar de alguma coisa? Se eu passar mal, sabe? E tudo isso só existe no e se. De fato, eles ainda não existem. Então, assim, eu passei a pensar assim: caso aconteça uma dessas coisas, na hora eu resolvo. Não vai ser agora que eu vou precisar fazer alguma coisa para resolver, porque essas situações ainda não existem. Então, assim, eu levei um tempo para pensar isso e me acostumar com esse pensamento, mas com o passar do tempo eu fui treinando e acabei conseguindo me adaptar. Eu continuei tendo a doença, eu ainda tinha os sintomas, ainda tomava os meus medicamentos, mas o que mudou principalmente e basicamente foi o meu pensamento sobre a doença e o que eu acho sobre ela, sabe? Foi uma mudança mental e não comportamental e em relação à doença e o meu corpo, porque eu ainda continuava tendo a doença. Então, assim, eu me preparava, eu pegava os meus medicamentos, às vezes comprava um Imosec, o Pantoprazol, e caso eu tivesse alguma dor, eu tomava, sabe? Algum desconforto. E muitas vezes, quando eu ia numa festa ou saía com meus amigos, eu não deixava de aproveitar, assim, de certa forma, nem que seja um pouco. Então, eu tomava cerveja, comia algum bolo ou algum doce de chocolate que talvez me faria mal, mas se eu ficasse mal, eu saberia o motivo, que era por causa da doença e por causa da coisa que eu comi ou que eu tomei. Só que no meu caso, eu geralmente fazia isso na sexta-feira, porque final de semana eu ficaria mal, mas eu estaria em casa. E até segunda-feira eu ia me recuperar e poder sair de novo de casa normalmente, sabe? Então, isso era uma coisa que eu fiz e, graças a Deus, não tive nenhum problema. Assim, eu não fiquei mais em crise a ponto dela não passar e eu precisar ir no médico. Então, assim, você tem que se conhecer e conhecer o seu corpo e conhecer a sua doença, sabe? Apesar da doença de Crohn ser a mesma para todo mundo, ela atinge de forma diferente para cada pessoa. Então, se você é uma das pessoas que está bem, sem dores e sem os sintomas, mas se você comer alguma coisa, algum doce e te faça mal e você demore para ficar bem, então não coma, sabe? Isso é uma recomendação minha, é uma coisa minha, assim, eu não sou médico, eu só sou um paciente que tem doença de Crohn e também tenho vontades como qualquer ser humano. Então é uma coisa que funciona para mim e hoje eu consigo viver e assim, sair e comer qualquer coisa sem passar vontade. Isso é da parte de alimentação. Eu continuei tomando os meus medicamentos e a cada 3 meses eu passo no meu médico, no Hospital Padre Bento, em Guarulhos.
Também passo com um psicólogo nutricionista a cada 3 ou 4 meses. Eles têm um atendimento maravilhoso. E eu também tenho mais contatos com outros pacientes. Então, assim, eu acabei conhecendo a história deles, a vida deles e como é que eles passam a lidar com a doença. E a cada ano também eu faço o exame de colonoscopia para acompanhar a doença e o nível da doença e como é que ela está. Mas no começo do ano o meu médico retirou a minha mesalazina, então hoje eu só estou tomando a azatioprina e a almira e eu continuo bem, sabe? Eu ainda pego esses medicamentos no alto custo, eles ainda são caros, mas eu não gasto nada com isso porque eu pego no alto custo. Assim, no meu trabalho, assim que eu entrei no meu trabalho novo, eu avisei que eu tinha essa doença e que ocasionalmente eu preciso atualizar o meu cadastro no SUS para arrumar a documentação e pegar esses medicamentos e também ir na farmácia. Assim, eles entenderam, como eu trabalho com internet, eu sou programador, às vezes quando eu precisava sair eu trabalhava de casa e ia resolver minhas coisas, assim, isso nunca teve um problema, mas eu sempre deixei bem claro, assim, no meu trabalho, que assim, a minha saúde é mais importante do que as coisas que eu faço e os resultados que eu entrego, sabe? E isso me ajudou bastante, principalmente ter um trabalho que as pessoas aceitem. Assim, para ser sincero, se eles não entendessem ou não aceitassem, assim, eu não poderia fazer nada, sabe? Porque é a minha saúde e isso é a coisa mais importante para mim hoje, sabe? E assim, hoje a doença de Crohn, já indo pro final do programa, ela é algo normal para mim. Isso já faz parte de mim, do meu corpo e da minha saúde. Eu sei que, assim, eu fui diagnosticado e eu não tenho opção. Se eu não gostar da doença, ela vai continuar comigo, sabe? E se eu não entender ou não concordasse, ou qualquer coisa que eu criasse um conflito com ela, somente eu ia sair perdendo. Porque ela ia continuar comigo, independentemente do que eu quero. Então, assim, eu usei esse tempo para aprender muito sobre a doença e o que eu posso comer e conhecer o meu corpo e o que eu sinto e saber o que é normal e o que não é, o que faz parte da doença nesses 4 anos. Ela para mim não é mais um problema, assim, eu não fico me lamentando ou reclamando para os outros que eu tenho uma doença autoimune e sem cura e que é grave e que eu sinto muita dor, porque isso para mim, às vezes eu até esqueço que eu tenho doença de Crohn, porque é como se eu acordasse e escovasse o dente, sabe, quando eu tomo os meus medicamentos. Para mim é algo normal e eu não sinto nenhuma dor, porque assim, eu já sei hoje o que eu posso comer ou não. Quando eu tenho um desconforto, como eu falei, eu sei o motivo, por causa que é da doença de Crohn, e eu já não fico mais assustado com ela. Então eu usei esse tempo para aprender muito sobre a doença e ela, de certa forma, acabou sendo um parceiro para mim, sabe? Eu e ela vivemos bem, é como se fosse um relacionamento, um casamento, sabe? Porque assim, você está numa relação, você tem altos e baixos, você pode brigar com ela, pensar mal dela, ou então você pode tentar se dar bem e se acostumar com ela e fazer as coisas que ela pede. Por exemplo, você tomar cuidado com os seus pensamentos e com a sua alimentação e as coisas que você faz. Hoje a minha vida não gira mais em torno da doença de Crohn, tanto que esse é um dos motivos de eu ter me afastado um pouco do blog do Diário de Cronista e também da comunidade dos pacientes no Facebook e dos grupos. Eu deixei de seguir algumas coisas e tô vivendo minha vida, sabe? Semana que vem eu vou começar um trabalho novo, que eu tô muito empolgado e feliz para começar. Ano que vem eu tô fazendo planos, na verdade eu já tô me preparando de fazer intercâmbio na Irlanda, então eu já tô pesquisando assim como é que eu faço para fazer o tratamento da doença de Crohn lá. Eu passo grande parte do dia estudando ou trabalhando assim para me preparar para quando eu estiver na Irlanda, porque o meu sonho, por exemplo, é eu conseguir um trabalho lá fora e ter uma experiência de viver fora do Brasil. E eu tô me preparando para isso, sabe? Mesmo com a doença de Crohn, isso não me impediu de nada. E, na verdade, assim, não existe nada que a gente não possa fazer com a doença de Crohn. Depois que a gente é diagnosticado. Não tem nenhum lugar que a gente não possa ir ou algo que a gente não possa fazer por causa da doença de Crohn. Muitas vezes, essas limitações é a gente que cria na nossa cabeça, sabe? Porque a gente sente dor, a gente acha que sempre será assim. E a gente precisa ir no banheiro
sempre nas crises ou no começo da doença, e a gente sempre acha que será assim. E na verdade não é, sabe? Assim, você pode reclamar da doença e ficar se perguntando por que isso foi acontecer com você, mas assim, eu queria que você pensasse, pelo menos no momento, por que isso não poderia ter acontecido com você, sabe? O que você tem de tão especial, diferente dos outros, para que você não poderia ter tido a doença de Crohn. Então, se isso aconteceu com você, ok, essas coisas acontecem e você não tem nenhuma culpa, assim, você não fez ou deixou de fazer nada para que você pudesse evitar de ter sido diagnosticado. Então, se aconteceu, é por algum motivo. Então, assim, aprenda com ela, a conviver com ela. Assim, você pode reclamar com os outros ou usar esse tempo para você aprender a lidar com a doença, porque assim, no final do dia, quando você vai dormir, no momento que você acorda, é somente você que vai ter que lidar com a doença. Não é o seu vizinho, ou o seu amigo, ou qualquer outra pessoa que te escute a falar sobre a doença. Então, valorize muito a sua saúde, tente melhorar ela e aprender com a doença para no futuro você ter uma vida normal, sabe? E eu posso dizer, mesmo sendo diagnosticado, que isso é possível, sabe? Eu faço meu tratamento, passo no meu médico, e isso pra mim é normal, sabe? Isso faz parte da minha vida agora. E isso não é um problema, e não precisa ser um problema, eu viver com a doença de Crohn. E assim eu vou levando, e eu vou vivendo e fazendo minhas coisas, sabe? Nisso já faz 4 anos, e eu tô feliz, sabe? No momento que eu tô agora, apesar da doença de Crohn, como eu falei, isso não é um problema pra mim. E eu também gostaria que isso não fosse um problema para você. Que você soubesse lidar com ela e passasse a viver bem e seguisse seus sonhos, seus planos e a sua vida, sabe? Porque isso é a melhor coisa do mundo, sabe? Se você tá respirando, se você tá ouvindo isso agora, agradeça, sabe? Porque assim, quando você tiver mal da doença de Crohn, saiba que vai passar. E se você estiver bem, agradeça, sabe? Porque assim, tudo é fase, tudo são situações de vida. Então assim, você pode não estar bem agora, isso vai passar. Se você tá bem, isso também provavelmente vai passar. Mas é assim que a vida acontece, sabe? O que a gente tem que fazer é aprender a lidar com essas fases e ter paciência que elas vão passar. Acho que é um pouco disso que eu queria falar. O programa já está acabando. Eu agradeço se você continuou ouvindo até aqui. Se você tiver qualquer dúvida ou comentário, você pode deixar na página desse podcast, seja no YouTube ou no meu blog, ou no Facebook. Eu agradeço demais de coração você ter me ouvido até aqui. Então, até a próxima e tchau.